Bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Tomara que sim, né? Que vocês estejam aí no conforto da casa de vocês, né? Que estejam bem protegidos aí, caso tenham que sair de casa, né? Que vocês tenham toda a segurança possível, né? Pedir a Deus que nos proteja, que protejam os pais aí que estão trabalhando, né? Que a gente possa sair dessa. É verdade? Pessoal, nós vamos continuar no capítulo 15, tá? Estados Unidos e América Latina no século XIX, que lá no material didático da página 108 à página 131. Para essa aula, o professor separou da página 114 à página 120, que vai estar falando sobre a corrida do ouro e a lei de terras. Vai falar sobre as terras indígenas que não foram respeitadas aí nesse período, né, da corrida do ouro, sobre a Guerra de Secessão, que é uma guerra civil americana, sobre o conflito em si e reconstrução, tá? Então, começando lá na página 114 do livro de vocês. Na página 114, vai estar falando lá então sobre essa corrida do ouro, que além do destino manifesto, que a gente já falou na última aula, né, que era uma teoria, uma filosofia, então, que eles usavam, de que os norte-americanos teriam sido escolhidos, os ingleses teriam sido escolhidos para ir para aquela região, né, e para eles terem sucesso. Então, além disso, outros dois fatores impulsionaram a marcha para o oeste, tá? Que é essa, então, a descoberta do ouro na Califórnia, que gerou a corrida do ouro, e a lei de terras, tá? Essa notícia da descoberta do ouro aconteceu em 1849, tá? E isso fez com que as pessoas, né, fossem migrar para o oeste na tentativa de enriquecer com facilidade, digamos assim, né? E como muitas pessoas então foram, isso passou a ser chamado de corrida do ouro, tá? Outra justificativa, então, um outro fator, né? Então, a lei de terras de 1826, tá? Que foi uma política do governo dos Estados Unidos, que conseguia conceder lotes de terras a um valor de $10 para os pequenos proprietários que estivessem dispostos a cultivar as terras selvagens do oeste. Tá? Então, era um incentivo para a migração dessas pessoas, para que elas se espalhassem, para que elas contribuíssem no processo de expansão do território, então. Isso, então, fez com que no século XIX, né, o deslocamento do território foi muito amplo, né, numa região que era intocada, né, praticamente intocada por muito tempo, e essa viagem ela chegava a durar meses, tá? Porém, essa viagem ela teve um incentivo ou um benefício, um aperfeiçoamento, digamos assim, tá? Com o projeto das ferrovias, que foram criadas a partir da década de 1850, tá? Então, a ideia das ferrovias era ligar uma costa a outra nos Estados Unidos. Então, através disso, né, eles iam facilitar o comércio, o transporte de mercadorias, o transporte de pessoas, né, e desenvolver o comércio interno. E aí, essa travessia que levava meses, né, passou a levar somente alguns dias, né? Então, essas ferrovias, né, trouxeram várias vantagens aí. Tá? Aí vocês têm lá num exercício falando sobre a ideia, então, do destino manifesto, né? Então, que eles teriam sido escolhidos, então, né, para dominar as regiões que eram habitadas por selvagens e tal, né? Porque eles tinham uma missão divina, então, de levar
o progresso e a liberdade aos povos dos territórios conquistados, tá? Que eles foram escolhidos por Deus, então. Aí na sequência vai falar sobre as terras indígenas, então, que a prof mencionou no começo, tá? Durante a expansão territorial, então as terras dos ancestrais indígenas, dos indígenas, elas foram tomadas, né? Inclusive para a construção das rotas ferroviárias. À medida que essa fronteira estadunidense ia avançando para o oeste, né? Essas pessoas acabavam sendo encurraladas e isoladas, né, expulsas dos seus territórios. Os indígenas chegaram a lutar contra isso, né, em defesa do local deles e tudo, mas pouco a pouco eles acabaram sendo vencidos. E existe um episódio de morte, né, de um episódio trágico dentro da história dos Estados Unidos, onde cerca de 16 mil índios cherokees foram obrigados a se mudar para terras do outro lado do rio Mississippi. E nessa travessia, 1/4 deles teria morrido devido ao frio, à fome, às doenças e tal, né? Então, esse trajeto para os indígenas ficou conhecido como o Caminho das Lágrimas, tá? Então, se eram 16 mil, em torno de 4 mil indígenas teriam morrido nessa travessia do rio Mississippi. E aí esse rio Mississippi, né, essa travessia aí para os indígenas ficou conhecido como o Caminho das Lágrimas. Tá? Por que esses índios eram um obstáculo para o progresso americano? Né? Porque eles eram selvagens, né? Eles não tinham essa concepção industrial que os norte-americanos tinham. Tá? E isso fez com que essa busca por esse desenvolvimento industrial, por esse progresso industrial, por essa civilização, então, que os norte-americanos imaginavam estar levando, né, isso acaba custando, então, a vida de muitos indígenas, pois esses indígenas não estavam inclusos nessa percepção, nessa questão de desenvolvimento industrial. Tá? Isso iria acontecer a qualquer custo. Então, se eles estavam na frente, eles seriam eliminados, né? Tirados do caminho aí do desenvolvimento dos norte-americanos. A Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, ela partiu, né? Já da ideia lá da Declaração da Independência. Tá? Desde lá, se percebia que não existia uma nação tão unida assim. Existia uma coesão entre as 13 colônias. Porém, essas 13 colônias, elas não tinham a mesma característica. Elas não tinham a mesma filosofia, digamos assim, de vida. Tá? Por quê? Tinha uma diferença muito significativa entre as colônias do norte e as colônias do sul. Tá? As colônias do sul, elas se baseavam na concentração de terras e por uma elite escravista, tá? Que tinha uma concepção econômica muito diferente do norte, que tinha uma percepção capitalista, industrial e o trabalho assalariado. Então, a partir disso, a gente vê a diferença entre as duas. Essa diferença é que vai acabar gerando, então, essa Guerra Civil Americana, tá? A escravidão acaba sendo o maior embate cultural para essa Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana, tá? Por quê? O Sul achava que precisava manter a escravidão para ter lucros, para se desenvolver, enquanto que o Norte já tinha uma percepção muito mais capitalista, tinha uma ideia fundamentada em trabalho assalariado e tal, que isso traria progresso. Enquanto que, né, o Sul, né, ainda achava que o progresso se daria em cima da mão de obra escrava, tá? Então, isso foi fatores que contribuíram cada vez mais para o distanciamento, né, entre esses dois grupos,
que não chegava a um consenso em relação à escravidão. E aí, o conflito. O conflito, ele foi um contexto, né, do histórico abolicionista, onde é que o Abraham Lincoln foi escolhido para representar o Partido Republicano nas eleições de 1860, e ele saiu vencedor, tornando-se então o 16º presidente dos Estados Unidos. No ano seguinte, 7 estados do Sul, sentindo-se ameaçado pelo governo de Abraham Lincoln, que tinha o apoio do Norte, então, decidiram se separar do país. Ou seja, eles formaram os Estados Confederados da América. Como resposta disso, o governo que representava a União, então, declarou guerra para esses separatistas confederados. Esse conflito, essa guerra de secessão, foi um conflito muito sangrento que marcou a história dos Estados Unidos. No início, o Sul obteve várias vitórias, tá? Mas no desenrolar dos acontecimentos, o Norte se mostrou muito superior militarmente, né? E venceu a batalha. E aí, em 1863, o Abraham Lincoln vai abolir a escravidão no país, enfraquecendo ainda mais o Sul. E aí, em 1865, então, esses sulistas, eles finalmente se rendem, né? Mas muitos ainda continuavam não aceitando, né, a liberdade dos negros, a integração dos negros na sociedade e tal. E aí se iniciou um período em que, né, mesmo livres, os negros eles sofriam segregação racial, né, pelo fato de serem negros. E isso durou muitos e muitos anos nos Estados Unidos ainda. Em relação à reconstrução, né, essa guerra civil, então, ela causou mais de 500 mil de mortes de americanos e deixou um prejuízo de milhões de dólares. Após o conflito, então, o Norte saiu vitorioso e ele buscou acelerar cada vez mais o crescimento industrial. As cidades e o comércio em si avançaram rapidamente, né, conquistando, então, né, um amplo território para o oeste, que é essa marcha do oeste que estava sendo feita há tempo já, e passou a ser explorado, então, para o desenvolvimento industrial. Então, a Guerra de Secessão, ela precisa ser entendida também como um dos fatores que impulsionou esse progresso econômico dos Estados Unidos, né, num período seguinte à sua independência. Se não tivesse ocorrido essa Guerra de Secessão, esse conflito entre esses países, entre essas colônias, esses países recém-formados, talvez também não teria tido o desenvolvimento que os Estados Unidos têm. Lembram que a introdução do nosso capítulo, tá? Se for voltar lá, falei na aula passada, a introdução Comparações Incômodas, né? Tá mostrando o porquê desses Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos têm de diferente do resto da América para ele estar tão adiantado? Era o Destino Manifesto? Era essa corrida do ouro? Foi a lei de terras, né? Então, na verdade, é um conjunto de fatores que fez eles chegarem no ponto que estão, né? Levou os Estados Unidos a esse patamar de desenvolvimento que eles têm hoje. Ok, pessoal? Resolvam as atividades e depois no chat a gente conversa a respeito do assunto. Beleza? Até daqui a pouco.